Hello, I'm Adrian Clarindo, and this is the first episode of Brazilian English Podcast. In this episode, or first one as I've said, we're going to have a dialogue between David and Silvia, named Buying Something in Calçadão. Let's get started. Hey Silvia, how are you doing? Oh, I'm worried. I need to buy a present for a friend of mine. I can help you with that. Let's go to Calçadão. I think Queima Big Store has a lot of what you need. Great idea! I love going to Calçadão, especially when the weather is like this, super hot. Yeah, it's awesome, isn't it? We need to get out Terminal Central then. Let's get out of this bus station. I think I will take the advantage and buy something at 10:15 store. 10:15? Yeah, 10:15. Oh, I see. I need to buy a type of... You know that thing we have in the kitchen? That gas container connect to the stove? Yes, I know, the gas cylinder. Oh yeah, my mother wants a type of address to that thing. A cover. It's a gas cylinder cover. Yeah, let's go there. If we don't find anything in Calçadão, we could go to Small Paraguay. Things are cheaper there. Good, let's go. Hey Silvia, do you know they have this page on Facebook named Spotted Terminal Central? Yes, I do. That's why I'm all dressed up today. Bom, o diálogo começa com o David dizendo a Silvia How are you doing? Que quer dizer como você está? E Silvia responde dizendo que está preocupada, worried. W-O-R-R-I-E-D, que significa algo como preocupado. É só lembrar daquela música Please Don't Worry, que quer dizer por favor não se preocupe, para se lembrar dessa palavra worry. Silvia está preocupada porque ela precisa buy, B-U-Y, ou seja, comprar um presente para um amigo ou amiga dela. Friend, em inglês, quer dizer amigo ou amiga. As palavras em inglês, em geral, não têm gênero como as nossas em português. E a frase que Silvia diz é a friend of mine. Essa palavra of significa de, do, da. Para lembrar dela, basta lembrar do nome dos Estados Unidos, USA, que significa United States of America. Esse of America é da América, Estados Unidos da América. Of é diferente de off. Off com dois Fs, O-F-F, quer dizer fora, desligado. É bom sempre lembrar disso por causa da palavra making of, que significa produção de. Né? Making of Toy Story, por exemplo. Né? A produção de Toy Story. Então, making of é sempre com o F, apenas um F. Bom, a palavra mine, né, friend of mine, significa meu. Mine é um possessivo, que vai no final das frases geralmente. No início, geralmente se usa my, M-Y. Por exemplo, my friend e a friend of mine. David diz, I can help you with that. Can é um verbo modal. Um verbo modal geralmente não usa o to para formar o infinitivo. Não se diz to can, como se diz to be. E os modais não mudam nas terceiras pessoas. Falamos I have e he has, mas falamos I can e he can. Logo após, o David diz a expressão let's go, algo como vamos lá. Let's é a palavra let, mais a palavra us. Us é o oblíquo de nós. De we, então, né? We é o pronome que significa nós. E us geralmente vai no final das frases como objeto, né? Por exemplo, we love you, you love us. Você nos ama, you love us. Bom, aí o David quer dar a ideia de ir a uma loja e diz que lá tem um monte de coisas que a Silvia precisa, né? All the things, a lot of what you need. O verbo need é precisar. Silvia diz que é uma grande ideia, great idea, e segue dizendo I love going to Calçadão. Percebe-se o gerúndio depois de love. A tradução fica eu amo ir ao calçadão. E a gente sabe agora que o infinitivo é formado pelo to mais o verbo na maioria dos casos.
Então, não seria melhor dizer I love to go to calçadão? Bom, em inglês a gente pode usar as duas formas. Tanto I love going quanto I love to go estão corretas. Eu vou falar mais sobre isso no próximo podcast. Então, a Silvia diz, especialmente quando o clima weather is like this, né? Especially when the weather is like this. Este like não significa gostar aqui, mas sim algo como, tipo, assim. Uma boa tradução à frase seria, especialmente quando o clima está assim, super quente, super hot. David responde, sim, isso é awesome. A-W-E-S-O-M-E, que significa algo como incrível. E completa dizendo, isn't it? Yeah, it's awesome, isn't it? Isso é uma tag question. É o correspondente para o nosso famoso né. Eu vou falar mais sobre isso ainda no próximo podcast. E aí David dá a ideia de sair do terminal central com as palavras get out. Get out é o ato de sair. É muito comum ouvir nos filmes a frase let's get out of here. Vamos sair daqui. Silvio então diz, vamos sair dessa bus station, que é o nome para algum local de ônibus, numa rodoviária, um terminal. David diz, I think I will take the advantage para fazer alguma coisa. Essa frase, take the advantage, é uma maneira de dizer aproveitar, quando você vai de fato aproveitar uma situação para fazer algo. A gente tem outro aproveite também, que é enjoy. A gente pode dizer enjoy your day, para dizer aproveite o seu dia. Ok, então eles falam sobre a loja 1015, a Silvia diz I see. I see é eu vejo, eu olho, né, eu vejo. Mas nesse caso, quando você está respondendo a alguém, geralmente significa eu entendo. Né? Tipo, eu saco a ideia, eu compreendo. Logo, a palavra stove aparece. Stove é algo como fogão para gente. O David, então, quer algo para o gas cylinder dele, né? É uma capinha. E ele não sabe o nome daquilo. E a Silvia diz o que é. Então o David diz, vamos lá, se a gente não encontrar nada, a gente pode ir em outra loja. E a frase que ele usa para dizer isso é if we don't find anything. O anything é para não dobrar a negativa. Em português é correto dizer eu não tenho nenhum dinheiro, por exemplo. Mas em inglês a gramática não gosta de negativas dobradas. Logo, para não dizer we don't find nothing, a gente diz we don't find anything. Nothing é a junção da palavra no com thing, coisa. Logo, nothing é nada. E any dá a ideia de qualquer. Logo, anything é qualquer coisa. Então a Silvia concorda com o plano e David diz, Hey Silvia, do you know they have this page on Facebook named Spotted Terminal Central? A tradução poderia ser dessa frase, você sabe que há uma página no Facebook chamada Spotted Terminal Central. Ele diz, they have, que significa eles têm. Do you know they have? Esse they, para nós, fica como um sujeito indeterminado. Você pode usar isso quando você quiser usar, por exemplo, uma frase diz que. Aqui no Brasil a gente usa muito, né? Aqui em Ponta Grossa. Por exemplo, a frase diz que ficou grávida a filha da vizinha. Em inglês poderia ser dito assim, they say our neighbor's daughter is pregnant. They say. O diz que pode ser substituído por they say. Eles dizem. E spotted terminal central, o que quer dizer? A palavra spotted vem de spot, que significa um local demarcado por alguma coisa, por exemplo. Spotlight pode ser o feixe de luz ou mesmo um holofote. Spot pode ser uma vaga livre no estacionamento. Então, spotted é algo como visto, marcado, flagrado. Por isso o nome é Spotted Terminal Central. A página no Facebook quer que as pessoas que se veem lá e por alguma razão querem se encontrar, publiquem isso no Facebook. Olha, I spotted you there. Eu te flagrei lá, né? Silvia responde a David dizendo que sabe da página e é por isso que ela está toda arrumada. A frase é That's why I am all dressed up today. Algo como, é esta a razão de eu estar toda arrumada hoje. Dress up significa algo como se arrumar, trocar de roupa. É um pouco diferente de get dressed, que é algo mais como se vestir, né? Vestir alguma coisa. Well, guys, that's it. I hope you guys enjoyed this Brazilian English podcast. We had the incredible and lovely Carol Molina today with us, and I see you soon. Bye.
Hey Sylvia, how are you doing? Oh, I'm worried. I need to buy a present for a friend of mine. I can help you with that. Let's go to Calçadão. I think Queima Big Store has a lot of what you need. Great idea! I love going to Calçadão, especially when the weather is like this, super hot. Yeah, it's awesome, isn't it? We need to get out Terminal Central then. Let's get out of this bus station. Think I will take advantage and buy something at 10:15 store. 10:15? Yeah, 10:15. Oh, I see. I need to buy a type of... You know that thing we have in the kitchen? That gas container connect to the stove? Yes, I know, the gas cylinder. Oh yeah, my mother wants a type of address to that thing. A cover. It's a gas cylinder cover. Yeah, let's go there. If we don't find anything in Calçadão, we could go to Small Paraguay. Things are cheaper there. Good, let's go. Hey Sylvia, do you know they have this page on Facebook named Spotted Terminal Central? Yes, I do. That's why I'm all dressed up today.